Você já deixou de sair pra algum lugar porque não tinha ninguém pra sair com você? Tipo, a última coisa que você queria era ficar em casa, mas acaba ficando porque não tem companhia pra sair, não tem nenhum evento marcado, nenhum compromisso, nem nada do tipo? Já rolou isso comigo várias e várias vezes. Olá, meu nome é Slash e eu sempre tive problemas com solidão e coisas do tipo. Então era bem comum chegar no final de semana e eu não ter lugar pra ir, nem ninguém pra chamar, e acabava ficando em casa não porque eu queria, mas por falta de companhia ou por falta de algum compromisso marcado. E por mais que eu goste de ficar em casa, eu confesso que quando chega no final de semana, se eu não saio, eu acabo ficando mal, porque eu já trabalho aqui em casa, já passo muito tempo aqui em casa. Então, chega o final de semana, a última coisa que eu quero é estar aqui. Eu queria sair, eu queria, ver o mundo lá fora. Mas por não ter nenhuma companhia, por não ter nenhum compromisso, nenhum local fixo que eu deveria ir, então eu acabo ficando em casa mesmo contra a minha vontade. Daí eu resolvi pesquisar na internet sobre como sair sozinho, locais para sair sozinho, e por mais que eu encontrasse vídeos interessantes, eu nunca encontrei nada que realmente fizesse sentido comigo. Eu não conseguia me identificar com aquelas pessoas que estavam falando. Não que eu não tenha aprendido nada de útil com esses vídeos, porém não gerou aquela identificação, porque boa parte dessas pessoas eram bem extrovertidas, bem saídas. São pessoas totalmente diferentes de mim, então acabou não gerando muita identificação. Então eu resolvi fazer a coisa mais óbvia que eu podia fazer, que era sair de casa sozinho. E a ideia é basicamente isso, eu não quero simplesmente passar dicas genéricas, eu não quero dizer o que você deveria fazer ou para onde você deveria ir. Eu queria simplesmente passar a minha experiência de um cara tímido, mais reservado, mais caseiro, tentando sair sozinho e tentar passar para vocês o que eu aprendi com esses rolês. Mas antes de mais nada, eu queria explicar porque para mim sair sozinho é tão complicado. Bem, primeiramente, quando a gente tá sozinho, a decisão e a responsabilidade de onde e quando a gente vai sair depende única e exclusivamente de nós mesmos. E acaba sendo um problema porque, bem, nosso cérebro parece que gosta de economizar energia, então ter essa decisão de para onde eu vou e quando eu vou acaba sendo bem custoso, então muitas vezes a gente delega essa decisão e essa responsabilidade para outras pessoas. Por exemplo, se você está num grupo de amigos, dificilmente você vai ser o único a decidir quando e onde ir. Normalmente essa decisão é limitada pelas outras pessoas, seja pelo horário, seja pela disponibilidade, seja pelos gostos e coisas do tipo. Mesma coisa caso você esteja namorando ou sei lá, algo do tipo, imagina, sei lá, um date. Você, de um certo ponto, depende da outra pessoa gostar ou não, dela estar disponível ou não, enfim, depende sempre de outra pessoa. E esse acaba sendo o ponto. Muitas vezes a gente delega essa responsabilidade, a gente acaba entregando essa decisão para outras pessoas. E a gente acaba se acostumando muito com isso. E quando a gente tem que fazer isso sozinho, a gente fica perdido, porque tem uma infinidade de locais que a gente pode ir, a gente pode ir em qualquer horário que a gente esteja disponível, ou seja, nós somos o único limite que temos para decidir as coisas. Por exemplo, será que eu vou num bar? Será que eu vou num restaurante? Será que eu vou no cinema? Mas qual filme eu vou escolher? Qual bebida eu vou pedir? Qual prato eu vou escolher, sabe? Tem sempre aquelas decisões, e são muitas. E é tipo quando você tá na Netflix, por exemplo, e você perde muito mais tempo tentando escolher a série ou filme do que realmente assistindo aquele conteúdo. Então é bem parecido o princípio, a gente tem muitas escolhas e o nosso cérebro particularmente não gosta de fazer essa escolha, dessa decisão, principalmente quando a gente tem em mente que existe uma escolha certa. Mas fica o questionamento, será que realmente existe uma opção correta? E bem, outro problema de se sair sozinho é que você não tem ninguém para te distrair. Por exemplo, se você tá num grupo, você vai ter pessoas que você vai poder conversar, você vai ter pessoas que você vai estar prestando atenção. Agora, se você tá sozinho, você só tem você mesmo e os seus arredores, digamos assim. Então, muitas vezes você acaba ou indo para a própria cabeça
ou você tendo que, né, ficar prestando atenção nos seus arredores e você meio que fica entediado. E no meu caso, que eu sou uma pessoa mais introvertida, eu acabo ficando à mercê da minha própria cabeça, né? Eu acabo entrando no meu próprio mundo, fico à mercê dos meus próprios pensamentos e isso acaba sendo um problema, porque minha cabeça não é um lugar muito legal de se estar, né? Então, é chato. Bem, mas como eu falei anteriormente, a minha ideia aqui não é passar dicas e nem fazer um tutorial de como sair sozinho. Na real, a ideia é passar a minha experiência, né? Então, vamos lá. Teve um tempinho atrás que eu decidi que não queria passar o sábado aqui em casa, então eu resolvi sair sozinho, né? E a ideia, na real, era fazer um vlog, né? Eu ia me filmar e tentar capturar toda a experiência ao vivo, digamos assim, de como é sair sozinho, falar o que eu tava sentindo, falar o que eu tava vendo. Porém, como vocês vão ver daqui a pouco, isso não deu muito certo. Mas serviu como aprendizado. Inclusive, um dos aprendizados é que eu percebi que é muito mais fácil você sair sozinho quando você tem uma espécie de objetivo. Tipo, eu vou sair para assistir aquele filme, eu vou sair para fotografar, eu vou sair para ver uma palestra, eu vou sair para um evento. Então, muitas vezes, quando você não tem um objetivo em mente, acaba ficando mais difícil, porque você pode fazer qualquer coisa, ou então você se sente meio esquisito, sabe? Saindo sozinho. Então, esse foi já meu primeiro aprendizado nessa experiência. E outra coisa também que eu percebi é por que é estranho você sair sozinho casualmente sem ter um objetivo, sabe? Por quê? Porque dá um sentimento de inadequação, sabe? Você sair a esmo, você sair sem ninguém, você sair sem ser para um evento, para alguma coisa. Por quê, sabe? Eu fiquei me questionando isso. E, sendo bem sincero, eu não achei exatamente a resposta, mas dá aquele sentimento de inadequação, de que você é maluco, de que você é estranho, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, eu fico satisfeito de ter percebido isso, porque eu percebi, é algo que eu posso trabalhar, é algo que eu posso tentar entender por que esse sentimento vem, por que essa sensação de inadequação, de que eu sou estranho fazendo isso, por que ela aparece? É uma oportunidade até de entender melhor meus padrões de pensamento, tentar entender de onde é que veio isso, e ao mesmo tempo não ficar tão refém dele, sabe? Mas voltando ao passeio, a ideia era ir na Starbucks da Paulista, beber uma bebida superfaturada e aproveitar que o clima tava meio frio, ficar naquela vibe de tomar um chocolate quente, um cappuccino, ficar vendo o pessoal passar e coisas do tipo. Descobri que tem até um termo chique pra isso, chamado people watching. Mas enfim, a ideia era basicamente um rolê mais ou menos nesse sentido. Daí saí de casa, peguei o busão, peguei o metrô, chegando lá tava um clima da hora, porém o ambiente lá tava meio lotado, então já tive um certo problema, né? Cheguei lá, pedi a minha bebida e demorou até achar um lugar legal que eu pudesse tentar gravar. O melhor local ali daquela Starbucks é aquelas mesinhas do lado de fora. Porém, tinha muita gente lá e infelizmente eu acabei desistindo de gravar porque eu ainda não, sabe, eu ainda não superei essa timidez, sabe? Eu não consigo gravar e falar com pessoas ao redor. Até porque não só tem essa questão da timidez, mas tem a questão também de que eu ia distrair as outras pessoas que provavelmente estavam lá conversando ou algo do tipo. Então eu não queria simplesmente, sabe, o pessoal ia ficar vendo, ia ficar, nossa, não sei o que, blá blá blá. Então eu resolvi não fazer nada por enquanto. Apesar dos pesares, foi um passeio legal. Eu percebi que eu gosto dessa vibe de você ficar sentado, bebendo alguma coisa, enquanto você vê a movimentação da rua, você vê os carros passando, você ter aquele cenário mais urbano. Eu sempre gostei desse tipo de coisa, sabe? Lugar em que você pode sentar e ficar observando a vida acontecer. E foi uma experiência bem interessante pra mim, principalmente considerando que a outra alternativa era ficar em casa. Mas nem tudo são flores, porque também comecei a pensar umas coisas nada legais, principalmente
pensando que tava todo mundo ali me julgando. Tipo, por que ele tá sozinho? Por que não tem ninguém com ele? Será que esse cara é maluco? Será que esse cara é estranho? Será que é algum tipo de stalker? Por que ele tá lá parado sozinho olhando pro nada, sabe? E esse tipo de coisa começou a tomar conta da minha cabeça. Porém, uma parte daquelas pessoas, sendo bem sincero, eu nem lembro mais, sabe? Eu nem lembro como é que era o rosto delas, não lembro decididamente nenhuma característica. Eles eram basicamente NPCs no meu jogo, assim como provavelmente eu devia ser um NPC no jogo deles. Eu não passo de, sei lá, só mais um que eles viram, prestaram atenção talvez, acharam talvez estranho, beleza, e é isso, vida que segue. Provavelmente eles me esqueceram, assim como eu esqueci eles, então acho que deu pra perceber que não é um pensamento que faz muito sentido, é um pensamento que vale a pena cultivar, porque qual é a diferença que faz? Eu esqueci deles, eles esqueceram de mim, e tá tudo bem. Isso considerando que eles prestaram atenção em mim, porque talvez eles mesmos estivessem tão imersos na própria cabeça que nem me notaram também, né? A gente sempre pensa que nós estamos nos holofotes, que tá todo mundo prestando atenção na gente, mas a verdade é que muito provavelmente as outras pessoas estão também achando isso e estão, né, prestando atenção nelas mesmas, achando que os outros estão prestando atenção nelas, então fica naquela, né, a gente acha que é o centro das atenções, mas acaba que as outras pessoas também acham isso, né? Acaba que nós não somos o centro das atenções. E mesmo quando a gente é, provavelmente eles vão esquecer depois de um tempo. Então, mais uma vez, tá tudo de boa. E é óbvio que é fácil falar isso, é fácil você simplesmente chegar e dizer não, só ignora, ou simplesmente esse pensamento não faz sentido. De fato, é fácil falar, porém a parte difícil vai ficando mais fácil com a prática. Então é por isso que é interessante você sair sozinho, prestar atenção nos seus próprios pensamentos, prestar atenção no que você está sentindo e principalmente questionar se esses pensamentos, se essas emoções, elas fazem sentido. Então não é uma questão de tentar controlar esses pensamentos, não é uma questão de você ignorar esses pensamentos. Na real é você prestar atenção, não embarcar nesses pensamentos, tentar entender esses pensamentos e ver se eles fazem sentido, porque muitas vezes eles não fazem, assim como eu acabei de falar. Eu pensava que eu estava sendo julgado, eu pensava que o pessoal estava prestando atenção em mim, mas quando você para pra pensar friamente, racionalmente, você percebe que esse pensamento não faz muito sentido. Beleza que ele parte de uma parte do seu cérebro que tenta julgar e tenta imaginar se está sendo julgado. E essa parte faz sentido, essa parte ela tem um motivo para estar ali, mas não necessariamente essa parte vai estar sempre certa. Então muitas vezes a gente tem esse pensamento de que está sendo julgado quando na real não tá. Então acaba que quando você faz esse movimento de prestar atenção e questionar se faz sentido, aquele pensamento já não toma conta de você e acaba que você se sente até mais leve, porque você não embarca naquele pensamento, você não embarca naquela sensação. Quanto mais você se desapega dessas sensações, quanto mais você se desapega desses pensamentos, desse viés de que você está sendo julgado, de que você está nos holofotes, quanto mais você desapega disso, mais leve vai ficar você sair de casa sozinho, mais leve vai ficar você sair de casa sem ter alguém junto com você ou sem ter um objetivo fixo, digamos assim. Bem, depois de beber a minha bebida superfaturada, de ficar olhando as coisas na Paulista, eu resolvi que ainda tinha tempo, né, até chegar em casa, né, assim, ainda tinha um tempo sobrando e resolvi dar uma caminhada até o Ponto Chique, experimentar o tal do Bauru. Eu dei uma olhada no mapa e percebi que o restaurante lá ficava bem próximo, então é uma caminhada bem de boa. Inclusive uma dica, dá uma olhada no seu aplicativo de mapas e anota lá, marca lá, deixa salvo os locais que você tem vontade de conhecer. Pode ser um restaurante, pode ser um bar, pode ser um museu, pode ser um cinema, pode ser um teatro. Já deixa marcado porque isso pode facilitar mais ou menos assim a sua escolha, principalmente levando em consideração deslocamento e coisas do tipo. Então, tudo que puder ser feito para facilitar a sua vida na hora de sair sozinho,
faça, porque é sério, marcar as coisas no mapa ajuda no planejamento, ajuda a ter local para escolher. O fato de você ter um local mais próximo pode ser uma escolha um pouco mais acertada de onde você quer ir, onde você pode ir, então já facilita a sua vida. Então, dica, use o seu aplicativo de map, de mapa, map. Tem um mapinha. Sabe por que o pinheiro ele não se perde? Porque ele tem um mapinha. E bem, chegando lá eu fiz o pedido, né? Eu fiz o pedido do Bauru, né? O lanche clássico. Pedi também uma cerveja. Fiquei lá na mesinha do lado da calçada e tal. Fiquei vendo a movimentação daquele pedaço, vendo as pessoas passando, vendo os carros passando. E, putz, valeu demais o passeio. E acho que o melhor de tudo é que eu fiz algo que eu queria fazer. Eu já tinha colocado lá no mapa justamente porque eu tinha curiosidade em experimentar aquele lanche. Eu fui lá, fiz e deu certo. Essa liberdade de poder fazer o que você quer e não depender de outras pessoas pra isso tipo assim, é muito bom. E mesmo se o lanche e o local não fossem bons, não ia ter ninguém me enchendo o saco dizendo eu sabia que não ia dar certo, não sei o que. Além de mim mesmo, né? E mesmo se fosse o caso, eu posso lidar comigo mesmo, né? Eu posso ser um pouco melhor comigo mesmo. Então, assim, no geral, valeu a pena, principalmente porque eu fiz algo que eu queria. E não tinha ninguém pra me impedir, não tinha ninguém pra me encher o saco, não tinha ninguém pra dizer ou desdizer nada. Só tava eu lá. Então, assim, essa liberdade de você poder fazer isso é algo que realmente valeu muito a pena pra mim. Fora que eu conheci um lugar novo, conheci um local que eu posso indicar para as pessoas, que eu posso convidar outras pessoas para ir junto, convidar amigos, sei lá, um date ou algo do tipo. Então, o fato de eu conhecer algo novo, conhecer um lugar novo, dá um boost, dá um up no meu repertório de locais para ir, tanto sozinho quanto acompanhado. Então, valeu a pena também por causa disso. E bem, depois do lanche eu voltei para casa e a melhor coisa foi me sentir satisfeito por ter feito isso, ter feito esse rolê, porque eu não precisei ter alguém junto comigo para fazer isso. Eu fui lá, conheci um lugar novo, fiz algo que eu gosto, que é ficar bebendo enquanto olho as pessoas passando, enquanto eu vejo a vida acontecendo. Então, quando eu cheguei em casa, o que veio foi a satisfação de ter feito isso. Valeu a pena. Tanto que no domingo eu já tava de boa, não veio aquela depressão do domingo de nossa, que vontade de sair. Não, eu fiquei de boa aqui em casa. E é algo que eu tô tentando fazer com mais frequência, porque antes eu até fazia isso, mas eu ia sempre pro bairro da Liberdade. E pelo fato do bairro estar muito lotado, ter muitos turistas, acaba que eu enjoei, sabe, do local. É um local que eu sempre vou, eu já, sabe, é como se fosse quase que de casa, digamos assim. E fora que tá muito lotado, tá muito ruim de você ficar andando, de você fazer qualquer coisa ali. Então por isso que eu decidi por um local novo, por lugares novos, até pra conhecer, né? Até pra você ter opções mais interessantes pra quando, né, as suas outras opções estiverem disponíveis, você sempre vai ter aquela outra opção, você vai ter sempre uma outra possibilidade. E principalmente sair da zona de conforto, sair daquela zona de conformidade, aquela zona do conhecido, tentar explorar mais coisas novas, tentar conhecer coisas novas. Bem, outra coisa que eu também comecei a fazer é ir no cinema sozinho. O que também é meio complicado porque dificilmente tem algum filme que desperte o meu interesse. Até porque boa parte desses filmes você vai poder ver no conforto da sua casa, no conforto do seu sofá com a TVzinha lá e coisas do tipo. Então você fica, tá, se eu posso fazer isso, por que eu iria no cinema? Mas eu ainda acho que o cinema ainda é um bom local para você ir sozinho, principalmente considerando que você não tem a possibilidade de ficar escolhendo muita coisa, você vai escolher unicamente o que tá em cartaz, você não tem como pausar, você não tem como voltar, você vai ter que assistir o filme do começo ao fim, sem pausar, sem voltar.
Então meio que te obriga a prestar mais atenção no filme, obriga você a se dedicar um pouco mais àquela experiência. Além disso, é uma boa opção pra você ir sozinho, né? Você pode simplesmente chegar lá, ver o filme, ninguém vai estar prestando atenção em você, espero, vão estar prestando atenção no filme, você também vai estar prestando atenção no filme, então você não já fica com aquele sentimento de estão me julgando ou se sentindo esquisito, porque você vai estar distraído com o filme. Você também não precisa ficar, nossa, eu tô entediado porque não tem nada acontecendo. Não, tem algo acontecendo, tem um filme acontecendo, e se você não prestar atenção, não tem como voltar, sabe? E é por isso que eu acho que cinema é uma boa opção pra quem não tem ninguém pra chamar pra sair, ou não tem nenhum evento, nenhum compromisso. Cinema é uma boa pedida nesses casos. E bem, mesmo passando por algumas situações desconfortáveis por sair sozinho, mesmo passando por aquela situação de pensar que estou sendo julgado, de pensar que eu tô me sentindo esquisito, que eu tô me sentindo inadequado, ainda assim valeu a pena sair sozinho. Valeu muito mais a pena sair sozinho do que ficar em casa, porque eu já fiquei em casa quando eu não queria, e eu sei como a sensação é ruim. E óbvio que ainda é difícil pra mim sair sozinho, ainda é complicado pra mim sair sozinho, principalmente quando eu tô mais deprimido, quando eu tô mais triste, quando eu tô mais cabisbaixo. Porém, ainda assim é algo que você com o tempo vai aprendendo a lidar melhor. E conforme você vai fazendo, você percebe que vai aprendendo mais sobre si mesmo, vai aprendendo mais sobre como você funciona, principalmente quando não tem ninguém por perto, e principalmente vai te dar uma certa maturidade emocional, vai te deixar um pouco mais maduro, um pouco mais independente das outras pessoas. Principalmente porque você não vai condicionar a sua satisfação e o seu lazer a outras pessoas, a satisfação delas, ao lazer delas, ao que elas gostam. Não, você vai condicionar sua satisfação e o seu lazer única e exclusivamente em você mesmo. E essa é a melhor parte. Uma coisa que me ajudou foi saber como é que eu funciono, saber o que eu gosto. Então, coisas mais introspectivas, rolês mais introspectivos funcionam melhor pra mim. Por exemplo, eu gosto de ficar comendo, bebendo enquanto eu olho as coisas acontecerem, enquanto eu olho a movimentação da rua ou coisa do tipo. Eu gosto de assistir filmes, eu gosto de ficar ouvindo música. Então, essas coisas que eu gosto acabam me ajudando a escolher melhor o tipo de rolê que eu vou ter sozinho. Então saber o que você gosta acaba limitando as opções que você tem, e essa limitação acaba te livrando daquela paralisia diante de diversas opções. Outra coisa que também me ajudou é tentar prestar mais atenção no momento presente, tentar prestar mais atenção nos detalhes que normalmente a gente ignora. Por exemplo, você tá no ônibus e prestar atenção nas casas, nas pessoas ao redor, na cor da parede, na cor da roupa, prestar atenção nas coisas, mas sem julgar. Até uma coisa interessante, a gente tentar o máximo possível não julgar e classificar as coisas, tentar o máximo possível só prestar atenção, só vislumbrar, só, sabe, contemplar as coisas acontecendo sem julgar elas. Porque quando a gente julga as coisas, a gente também fortalece aquele sentimento de que também está sendo julgado. Então, quando você ignora essa necessidade de julgar e de classificar, acaba que você se sente menos julgado e classificado. Então, a melhor coisa que você pode fazer é sempre prestar atenção nos seus arredores, ver o que está acontecendo, mas sem julgar, sem classificar. E mesmo assim, quando é muito difícil pra mim, eu acabo escutando alguma música pra me tirar um pouco dos meus próprios pensamentos, da sensação de inadequação e coisas do tipo. E muitas vezes eu acabo imaginando que tá tocando a trilha sonora da minha vida ou algo do tipo. Eu tento prestar atenção na música, tento prestar atenção em alguma outra coisa que não seja minha própria cabeça. Ou então você pode, por exemplo, ouvir um podcast, que é algo que eu também faço, acaba ajudando a distrair.
Porém, eu ainda acho que vale a pena tentar não depender tanto do celular. É óbvio, é difícil pra caramba, o celular é uma bela de uma distração, porém eu acho que vale o esforço de você ser mais independente do celular, ser mais independente desse tipo de entretenimento que é muito fácil, que é muito divertido, que é muito apelativo, digamos assim. Então, tenta o máximo possível não depender tanto de música, de podcast, ou do feed do Instagram, ou do feed de alguma outra rede social. Tenta o máximo possível se desligar e ser mais independente do celular. Acho que vale a pena tentar, vale a pena você se esforçar para isso. E se mesmo assim for difícil, vai aos poucos, não precisa ir do 8 ao 80 muito rápido, vai aos pouquinhos, vai fazendo pequenas exposições a essas situações que com o tempo a ideia é que fique mais fácil. E bem, outra coisa que também me ajudou foi anotar o que eu tava pensando e o que eu tava sentindo, mas se for fazer isso, o ideal é você não se identificar com o que você pensa nem com o que você sente. Porque são coisas muito transitórias, sabe? São coisas que a gente produz e muitas vezes a gente se identifica, a gente ancora a nossa atenção nessas coisas que são tão voláteis. Então, tenta anotar como se fosse uma outra pessoa que estivesse pensando ou sentindo aquilo. Tenta não se identificar com aquelas coisas. Anota e tenta ver do lado de fora. Tenta ver como se você fosse uma outra pessoa observando a si mesmo. Pode parecer meio esquisito, mas tenta fazer esse exercício de imaginar e principalmente tenta anotar. Tenta principalmente anotar e ver aquela anotação. Sei lá, pega o celular e anota no bloco de notas, anota num chat que você tem com você mesmo, que é algo que eu faço. Tenta fazer isso e tenta, obviamente, ser sincero. Tenta botar pra fora em forma de anotação, mas principalmente não se identificar com aquilo. E é graças a essas experiências de arriscar sair sozinho, mesmo tendo medo, mesmo tendo essa timidez, esse pensamento de que eu vou ser julgado, mesmo diante de tudo isso, é graças a isso que eu tive coragem de gravar esse vídeo, é graças a isso que eu tive coragem de criar esse canal no YouTube. Então, se você também tem esse sentimento, se você também tem esses pensamentos, se você também tem essa dificuldade de sair sozinho, comenta aqui embaixo aí o que você achou de tudo isso. Comenta aqui embaixo caso você tenha tido alguma experiência parecida. Pode usar os comentários para desabafar, para comentar alguma coisa. Os comentários estão aí para isso mesmo. E bem, eu também te convido a se inscrever no canal caso você se interesse por temas desse tipo. Assim você pode acompanhar a minha jornada superando a solidão, superando o medo do julgamento, a timidez e coisas do tipo. Bem, seja como for, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!